Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos. Quero agradecer a todos os irmãos que têm compartilhado, que têm se inscrito no canal, que têm deixado seu joinha e também que têm gostado dos nossos estudos. Deus abençoa a vida de todos vocês. Mas nós vamos aqui mencionar mais um estudo sobre o fim dos tempos, a grande tribulação e os princípios de dores, né? E vamos mostrar dentro do texto que tudo isso aconteceu nos dias apostólicos, no primeiro século, e também nos dias de Jesus em vida na terra, como ser humano, né? Dos seus 33 anos, aonde profetizou, foi perseguido, foi morto e ressuscitou, está vivo à direita de Deus, o nosso Pai. Muito bem, 5 sinais, louvado seja Deus, que aconteceram, né? Nós vamos ler aqui um texto, está aí no livro histórico de Mateus, capítulo 24, versos 6 e 7. Que diz assim: E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas são princípios de dores. Jesus estava de frente do templo, nos Montes das Oliveiras, e de lá Jesus falava com os seus discípulos. Muito bem. Nesses eventos históricos, nós mencionaremos o que ocorreu antes da destruição do templo, no ano 70, que inclui a guerra e os conflitos, os terremotos e os sinais que vieram acontecer sobre aquilo que Jesus Cristo estava profetizando que iria acontecer naquela geração. Esses eventos foram interpretados pelos cristãos do primeiro século como cumprimento da profecia de Jesus, em Mateus 24, 6, até o versículo 29. Os relatos desses eventos foram registrados por historiadores, como Flávio Joséfo, Tácito e Suetônio, e entre outros. São historiadores judeus, como Flávio Joséfo, Tácito romano e Suetônio também. E entre outros que comentaram, escreveram nos seus livros históricos os acontecimentos que nós vamos aqui citar para todos os irmãos.
Muito bem. Guerras e rumores de guerra, capítulo 24, verso 6. De acordo com Flávio Josefo, houve conflito, distúrbio entre a Síria antes da guerra judaica romana. Então, observamos que nesta época Roma não tinha só conflito com Israel ou com os judeus, mas sim com a Síria. Sim, havia rebeliões, né? Houve rebeliões entre o Egito e os romanos, houve conflito, louvado seja Deus. Então, dentro dos livros históricos, nós vamos encontrar Flávio Josefo escrevendo, né, nos seus livros, que houve motim em Cesareia e conflito entre as diferentes cidades da região. Então, havia guerra entre eles já nos dias de Jesus. Muito bem. Louvado seja Jesus, tinha dito que ia haver guerras e rumores de guerra antes da queda do templo, que está lá no versículo 2, que Jesus disse que, olhando para o templo, disse aos discípulos: não vai ficar pedra sobre pedra naquele templo que não vai ser derrubada. Então é óbvio que tudo que Jesus profetizou no capítulo 24 de Mateus era para os dias atuais de Cristo, dos apóstolos, no primeiro século. Muito bem, continuando aqui. Terremotos, versículo 7. Versículo 7, nós encontramos: portanto, levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Segundo item, terremotos. Jesus também falou sobre terremotos, fomes que aconteceria antes da sua vinda. Olha aí, durante esse período ocorreram vários terremotos e fome em diferentes partes do mundo romano. Vocês que estudam história, vocês sabem muito bem que no livro de Daniel, lá fala sobre o reinado da Babilônia, depois os medos-persas. Babilônia, o rei da Babilônia era Nabucodonosor. Medos-persas, louvado seja Deus, foi o segundo reinado. O terceiro reinado foi a Grécia, por Alexandre. E o quarto reinado, o Império Romano, depois de Alexandre. E a gente observa esses quatro animais: a cabeça de ouro, Nabucodonosor, Babilônia; o de prata seria Ciro, né? Entre os medos e persas; Alexandre o Grande, os gregos, né? Terceiro. E o quarto, o Império de Roma, aquele animal que tinha os dentes de ferro, que esmigalhava com os pés. É um império muito poderoso que dominou o mundo da época, do qual Jesus nasceu, no período do Império Romano, onde os romanos dominavam
todas as regiões. Então, esse Império Romano guerreava contra todos aqueles que se levantavam contra o Império. E eles conquistavam outras terras. Então, nesta época, Jesus está falando, ele falou sobre terremoto e fome que teriam antes da sua vinda. Durante o período ocorreu vários terremotos, fomes em diversas partes do mundo romano. Então vocês observam que quando fala para ir pregar o evangelho a todo mundo no século I, era um mundo conquistado por Roma. Então havia guerra. Segundo o historiador Flávio Joséfo, no livro da Antiguidade Judaica, no capítulo 2, na seção 5, houve um terremoto na ilha de Creta, que destruiu muitas cidades. Então, se cumprindo a palavra que está lá em Tessalonicenses, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16. Essa expressão da ira de Deus é interpretada como uma espécie de juízo, e muitos estudiosos ligam esses versos ao terremoto que aconteceu nesta cidade. Muito bem, nós encontramos também aqui, no capítulo ainda 24, verso 7 de Mateus, estas catástrofes naturais foram vistas pelos cristãos do primeiro século como o cumprimento da profecia de Jesus em Mateus 24, 7. Então está aí, houve fome, terremoto, enfim, destruição geral. Foi destruído através do terremoto do ano 62 em Roma. Houve um terremoto e atingiu toda a capital do Império Romano, causando danos significativos aos edifícios e estruturas da cidade. Então, tudo isso se cumpriu naqueles dias, meus queridos irmãos. Então, não tem como trazer esta mensagem como sermão profético e os princípios de dores para o 2024. Tudo se cumpriu no primeiro século. Vamos lá. Agora a fome. Terceiro índice. Quanto à fome, houve um período muito difícil mencionado, inclusive no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso de número 28. Então, você lendo aí, capítulo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso de número 28. Vamos ler. E levantando-se um deles, de nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso foi profetizado pelo profeta que fazia parte da igreja, dos discípulos. E foi revelado a ele que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César, o imperador Cláudio, na época dos apóstolos, na época
do primeiro século já houve fome, então se cumprindo Mateus 24, verso de número 7. E os historiadores, por volta do ano 45, 46, menciona que houve essa grande fome em todo o mundo, né? Inclusive Suetônio e Tácito, e também Joséfo, em seus escritos, todos eles escreveram, e nos seus livros históricos, que houve fome em todo Israel, em todas as terras, em todos os lugares, dominado pelo Império Romano, por intermédio de guerras. Muito bem, nós observamos tudo isso acontecendo, e os historiadores, como o judeu Flávio Joséfo, o romano Tácito e Suetônio, todos esses historiadores escreveram esses fatos que ocorreram sobre aquele tempo, sobre aquele povo, sobre aquele mundo de então. Muito bem. A peste, no capítulo 24, no verso 7, ele fala sobre nação contra nação, reino contra reino, fome, peste e terremotos. Nós já vimos fome, já vimos terremoto, já vimos guerras, terremotos, fome. Agora vamos ver peste. Muito bem. Peste em Babilônia. De acordo com Flávio Joséfo, uma grande peste atingiu a cidade de Babilônia por volta do ano 40. A peste causou muitas mortes e afetou a cidade por um longo tempo. Muito bem. Escreveu Flávio Joséfo nos livros dos judeus. Muito bem. A peste romana, no ano 65 depois de Cristo, uma grande peste atingiu a cidade de Roma, capital do Império Romano, de acordo com os escritos de Suetônio. A peste durou há cerca de 15 dias e causou muitas mortes na cidade. Muito bem, então está aí. Todos esses acontecimentos não vão acontecer porque esses acontecimentos profetizados por Jesus ou proféticos se cumpriram já no primeiro século, na era apostólica. Muito bem. A conclusão de tudo isso. Apresentamos 5 fatos, né, históricos que são considerados como evidências da vinda de Jesus acontecida na queda do templo, pois todos estes eventos ocorreram antes de se cumprir Mateus 24, 2. O que diz lá? Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, antes que o templo caísse, tudo isso iria acontecer. O quê? Nação contra nação, reino contra reino, quer dizer, guerras, né? Ia haver fome. Tem um caso
que um desses escritores revela sobre uma mulher, que ela matou seu filho quando Jerusalém foi cercada. E esse tempo que ocorreu o cerco em Israel, eles passaram fome. E a fome era tão imensa que ela matou o filho e cozinhou o filho, a carne do filho, para poder comer. Segundo o historiador Flávio Joséfo, que escreveu esses fatos que ocorreram nesta época do primeiro século. Muito bem. Em Mateus 24, 6, Jesus fala sobre rumores de guerra, né? E apresentamos conflitos, distúrbio na Síria, revolta no Egito, que ocorreram no ano 67 depois de Cristo, bem como conflito em outras partes do Império Romano. Então, o Império Romano ele estava conquistando todos esses lugares, e havia conflito na Síria, no Egito, e vimos para Mateus 24, 7, que Jesus menciona terremoto, fome que ocorreria antes da sua vinda, e citando esse terremoto também em Creta, a ilha de Creta, né? No capítulo, em 46 depois de Cristo, que causou danos significativos a ilhas e afetou cidades arredores do mar Mediterrâneo. Mencionamos também que houve rebelião e conflito armado na Judéia. Então, houve, né, irmãos, conflito armado na Judéia, e que isto contribuiu para a destruição do templo no ano 70. O objetivo dessa mensagem foi cumprido, que foi fornecido 5 evidências, né, da segunda vinda de Cristo, que ocorreu durante o período da geração contemporânea de Jesus, relatado em Mateus 24, até a queda do templo, predita por Jesus em Mateus 24, 2. Mateus 24, 34 diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Porque passará os céus e a terra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então tudo isso se cumpriu nos dias de Jesus. Jesus disse que haveria guerra e rumores de guerra. E ele disse para eles, para que eles olhassem e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Louvado seja Deus. E que haveria fome, peste e terremoto em vários lugares. Então está aí a história dos acontecimentos da grande tribulação, dos princípios de dores que ocorreram naqueles dias. E eu quero aqui chamar a atenção de todos para o capítulo 27 de Mateus, verso 25, quando Jesus é levado a Pilatos. Jesus é levado a Pilatos, e Pilatos tenta de todas as formas, que Pilatos percebe que não havia em Jesus nenhuma culpa, e ele tenta de todas as formas soltar Jesus.
Mas os opositores, os inimigos de Jesus, que eram os principais sumos sacerdotes, no grego chamado de diabo, o adversário do próprio Jesus Cristo, chamados como anticristo, porque são antes Cristo, são contra Cristo. Aí vocês começam a entender o significado da palavra adversário, diabo. Eles eram o adversário de Cristo. Então, no capítulo 27, verso 25, quando Pilatos pega e lava a mão, e diz que ele lavou a mão diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. E eles responderam. Eles quem? Todos os judeus. Tem a lista deles em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 9 e 10. Tem a lista de todos os judeus que estavam lá dizendo: crucifica. E no versículo 25 eles responderam, todos eles. Responderam todo o povo, dizendo: e o sangue e o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E tudo isso veio se cumprir no primeiro século. E nós observamos isso. Os judeus que pediram que o sangue de Jesus caísse sobre eles, incluindo os seus filhos, sofreram a ira de Deus mais tarde. Olha bem, irmãos. Interessante, né? Assim como em Jerusalém, a Páscoa, muitos anos depois, quando milhões de pessoas foram mortas durante a sua destruição no ano 70, a cidade estava lotada. Quantos pediram que a maldição lhes sobreviesse? Olha aí. Sobre nós e os nossos filhos. E lá estava a cidade lotada dos filhos judeus e os seus filhos. Aqueles que gritavam pela crucificação de Jesus eram judeus de várias regiões do Império Romano, né? Nós encontramos aí em Mateus 27, 25 e também em Atos 2, 9 e 10 e também o 23. Esses relatos mais puros da Bíblia, da parousia, ou julgamento do Senhor, além de rejeitar o Messias e todos os enviados por Jesus que sofreram na mão desta geração, violentas e irreconciliáveis. Aí nós encontramos outro fato importante. Presta atenção, outro fato importante. Lucas, capítulo 23, verso 28, que diz assim, olha bem. Porém, Jesus voltando para elas, quando ele estava indo no caminho do Gólgota com a cruz nas costas, as mulheres que o cercavam chorando, Jesus voltando para elas disse: filhas de Jerusalém, não chorai por mim, chorai antes por vós mesma e por vossos filhos, porque Jesus sabia que o juízo iria vir sobre a primeira geração. Porque eis que hão de vir dias que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer: monte caia sobre nós, alteiros cubra-nos, porque se fizeram isso com madeiro verde, o que farão ao seco? Então tá aí, meu amado irmão, a palavra do Senhor. Ele alertou que tudo isso iria acontecer. Louvado seja Deus. Flávio Joséfo, ele conta essa história
no livro Guerra dos Hebreus, né? Uma mulher chamada Maria Bezezobe, da cidade ao leste do Jordão, uma nobre da linhagem rica, fugindo com todo o seu povo, refugiando-se dentro de Jerusalém, ali foi cercada com todos os outros, movido pela forte fome que os meses de cerco aplacavam. Ela matou seu filho, cozinhou ele e comeu. E isto cumprindo a palavra de Jesus, que haveria fome em toda a parte do mundo. Este mundo era o Império Romano, aonde os romanos conquistavam, era uma parte do mundo de então. Então, quem que eram os reis? Os imperadores. Meus amados, que Deus abençoe a sua vida e que Deus continua abrindo a sua mente para você entender as Escrituras Sagradas. Muito bem, vamos aqui, louvado seja Deus, para mais toda quebra de aliança, segundo Levítico 26, traz esse tipo de juízo. Então tudo isso aconteceu sobre a vida dos judeus, que mataram, crucificaram a Jesus e perseguiram e mataram, destruíram todos os enviados de Jesus. Então todo aquele juízo, desde o sangue de Abel, o justo, até os demais, seriam cobrados daquela geração, segundo Mateus 24, 34, para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue te abrindo a mente para entender as Escrituras. Deus abençoa.